Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos assuntos mais importantes da economia brasileira dos últimos tempos, a reforma tributária. O que é isso, afinal? Por que todo mundo está falando disso? E, principalmente, como é que isso pode mudar o país? Bom, vamos entender juntos. Para começar, a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Por que mudar tudo agora? O que tem de tão errado com o nosso sistema de impostos que justifica uma mexida tão grande? É a partir daí que a gente começa a nossa análise. E para responder, a gente precisa primeiro entender de onde estamos saindo. E olha, o nosso ponto de partida é o que muita gente chama de um verdadeiro labirinto, principalmente quando a gente fala dos impostos sobre o consumo. Primeiro de tudo, ele é complexo. E não é pouco, não. É uma quantidade enorme de impostos, cada um com suas próprias regras, exceções das exceções. É tão complicado que até os maiores especialistas da área têm dificuldade de entender tudo. E claro, toda essa complexidade acaba gerando um outro problemão. O sistema fica muito caro. Não só pelo valor do imposto em si, mas pelo custo que as empresas, e no fim, todo mundo, tem para tentar seguir todas as regras, para contratar gente que entenda disso. É o famoso custo Brasil. E para completar, o sistema é desigual, ele acaba criando um monte de distorções na economia, alguns setores são mais beneficiados que outros, e isso gera uma competição que não é nada justa entre diferentes regiões e empresas do país. Então, resumindo a ópera, o diagnóstico é esse aí: uma sopa de letrinhas de impostos, regras que ninguém entende direito, uma burocracia gigante que consome tempo e dinheiro e, por causa de tudo isso, uma insegurança jurídica enorme. No fim do dia, os custos ficam altos para todo mundo. É exatamente esse cenário que a reforma quer mudar. Certo, já entendemos o tamanho do abacaxi. E qual é a solução para sair desse labirinto? Bom, a ideia central da reforma pode ser resumida em uma palavra: simplificação. Trocar toda essa confusão por um modelo que seja, na teoria, muito mais claro e eficiente. E aqui está o coração da mudança. Dá uma olhada nisso. A gente está saindo de 5 grandes tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, que são federais, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, para apenas 2 novos impostos. Pensa no tamanho dessa limpeza, uma teia complexa de regras sendo trocada por um sistema bem mais enxuto. O primeiro desses novos impostos é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. A missão dela é juntar os tributos federais, PIS e COFINS em uma coisa só. A ideia é simplificar a vida de quem paga imposto na esfera federal. E o segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse aqui é o grande unificador dos impostos locais. Ele vai juntar o ICMS, que é dos estados, com o ISS, que é dos municípios. É uma mudança gigantesca na forma como estados e cidades arrecadam dinheiro. Mas, atenção, essa virada de chave não acontece de um dia para o outro, tá? Vai ter um período bem longo de transição, que começa lá em 2026. Os impostos antigos vão sendo diminuídos aos pouquinhos, até sumirem de vez em 2033. Só aí o novo sistema vai estar funcionando a todo vapor. Outra mudança que é simplesmente fundamental é o tal do princípio do destino. Hoje, a cobrança é uma confusão. Acontece na origem, onde o produto é feito. Com a reforma, a regra vira outra. O imposto vai ser pago no destino, ou seja, onde o produto é de fato consumido. Sabe o que isso resolve? Aquela famosa guerra fiscal entre os estados, que davam descontos de impostos para atrair fábricas. A reforma ainda cria 2 ferramentas novas. A primeira é o imposto seletivo, que ficou conhecido como imposto do pecado, né? Ele vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. A segunda, que é super importante, é o cashback tributário. E a ideia do cashback é bem poderosa. Basicamente, é devolver uma parte do imposto pago no consumo diretamente para as famílias que têm uma renda menor. É um jeito de tentar tornar o nosso sistema de impostos, que hoje é muito pesado para os mais pobres, um pouquinho mais justo. Bom, já entendemos o como a reforma vai funcionar, mas agora vamos ao porquê. O que o Brasil espera ganhar com uma transformação tão profunda como essa? Podemos resumir tudo em 4 grandes metas. A primeira, óbvio, é a simplificação, para diminuir a burocracia. A segunda é a transparência, para que todo mundo saiba quanto de imposto está pagando em cada coisa que compra. A terceira é buscar mais justiça social, com mecanismos como o cashback. E, por fim, a grande aposta: o crescimento econômico, tornando o Brasil um lugar mais fácil e atraente para se fazer negócios. Ok, tudo isso parece muito bom no papel, mas vamos trazer a conversa para a vida real.
Na prática, como essa reforma toda afeta o dia a dia das empresas e das pessoas? Olha, os impactos vão ser sentidos por todo mundo. Para as empresas, o desafio vai ser gigante: adaptar todos os sistemas, rever preços, mudar contratos. Já para os consumidores, a novidade mais visível vai ser enxergar o imposto discriminado na nota fiscal e, claro, a chance de receber o cashback. E é importante lembrar que alguns setores, como saúde, educação e alguns serviços, vão ter regras especiais. Chegando ao final da nossa análise, fica bem claro que estamos falando de um verdadeiro marco. A reforma tributária não é só uma mudança de regras fiscais, ela é a promessa de uma nova fase para a economia do nosso país. E não é nenhum exagero dizer que esta é a maior transformação estrutural da economia brasileira em muitas e muitas décadas. O potencial que isso tem para destravar o crescimento do país e modernizar nosso ambiente de negócios é enorme. No fim das contas, a grande promessa da reforma pode ser resumida nisso aí: um futuro com menos burocracia, mais transparência sobre o que a gente paga e um sistema tributário um pouco mais justo para todos. A aprovação da reforma foi, sem dúvida, um passo histórico, mas a implementação será um desafio gigantesco. Vai exigir uma adaptação imensa de empresas, de governos e da sociedade como um todo. Então, a pergunta que fica no ar é: o Brasil estará preparado para navegar por essa transformação toda e colher os frutos lá na frente? Bom, isso só o tempo dirá.